Certo dia, Davi estava cuidando das suas ovelhas quando ele ouviu seu pai o chamar. Quando ele chegou lá, o seu pai disse: "Meu filho, eu quero que você pegue essa sacola de pão, de queijo e comida e vá ao local onde está acontecendo a guerra contra os filisteus para ver como estão os seus irmãos, como está a batalha e levar essa comida para as pessoas que estão lá." Naquele momento, Davi sentiu muito medo e preocupação com o que poderia acontecer, mas como seu pai lhe deu esta missão, ele se encarregou de colocar outra pessoa a cuidar das ovelhas, juntou a sacola, juntou a malinha e foi até o local da guerra. Quando Davi chegou no local da guerra, ele foi direto encontrar os seus irmãos para levar o alimento e perguntar como estava a situação. E a primeira reação deles foi de perguntá-lo: "O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Seu lugar é em casa, cuidando das ovelhas. Você deixou as ovelhas à mercê?" Davi naquele momento explicou que ele tinha vindo ali para trazer o alimento e deixou outra pessoa cuidando das ovelhas, mas não foi o suficiente. De qualquer forma, ele acabou sendo julgado. Com o passar do tempo, Davi percebeu que naquela guerra havia algo estranho. No outro lado, no outro exército, no exército dos filisteus, havia uma pessoa chamada Golias, um homem gigante, muito forte, que vivia ameaçando o reino de Israel e o exército de Israel, dizendo palavras como: "Vocês são fracos, vocês não conseguem me enfrentar, vocês não irão conseguir vencer essa batalha." Dia e noite ele fazia isso. Até que um dia o rei chegou e se posicionou diante do exército. Davi, atento no que ele estava falando, o rei disse: "Aquele que conseguir ir até lá e enfrentar Golias e o derrotá-lo, terá a mão da minha filha." Davi estava ali presente ouvindo aquilo atentamente e se interessou muito por aquilo. O final dessa história, nós já sabemos o que aconteceu. Essa é uma das passagens bíblicas mais famosas que existem e muitas pessoas sabem que no final dessa história, Davi pega o seu aparato que suportava as pedras e conseguiu derrotar o Golias naquela batalha. Só que essa história ela é muito mais profunda e tem muito mais coisas positivas que nós podemos tirar dela do que um simples conto, do que um simples fato que foi trazido na Bíblia sobre vencer os próprios desafios. Então agora nesse vídeo eu quero te apresentar 5 insights poderosos que essa história traz para a nossa vida e como isso pode ser útil para a gente conseguir realmente resolver os nossos problemas, se tornar uma pessoa melhor e conseguir progredir cada vez mais baseado nesses ensinamentos que são milenares e já foram testados muitas vezes por muitas pessoas. Antes de eu trazer esses insights, se inscreve aqui no meu canal e curte esse vídeo para continuar acompanhando esse conteúdo e se desenvolver cada vez mais na busca de paz e na busca da prosperidade. O primeiro insight que a gente pode tirar disso é: não espere muito sem a fidelidade no pouco. O que isso quer dizer? Quando Davi estava lá cuidando das ovelhas, ele tinha fidelidade no pouco. Ele sabia que, por mais que a situação dele não fosse grandiosa, ele não fosse um grande rei ou alguma coisa, ele estava fazendo o que era necessário. Ele cuidava das ovelhas, ele fazia todos os dias a mesma coisa. Então, não espere conseguir algo grande, não espere conseguir algo bom na sua vida se você não tiver fidelidade quando você não tiver essas coisas, enquanto você ainda não tê-las, porque um dia isso vai chegar, mas para chegar lá você precisa passar por todas as etapas da sua vida e uma delas é viver com o pouco, então permanecer fiel no pouco para no futuro ganhar algo muito melhor. O segundo insight: a coisa certa vem na hora certa. Se Davi não tivesse se preparado para aquele momento, se ele não tivesse escutado seu pai, ele teria perdido aquela grande oportunidade. Porque, como eu acabei de falar, quando ele tinha pouco, ele permanecia fiel. Ele sabia que o momento dele ia chegar. E quando esse momento chegou, quando seu pai lhe disse: "Vá lá para ver o que está acontecendo", ele estava pronto. E aí, quando a oportunidade apareceu, ele soube aproveitá-la. O terceiro insight: se eu tenho gigantes para vencer, eu preciso me preparar para as críticas. Mesmo Davi indo para um local perigoso, ruim, cheio de violência, cheio de morte, indo levar comida para os seus irmãos e para outras pessoas, ele foi julgado. Foi julgado pelos seus irmãos. Quando ele chegou lá, em vez de ser recebido com: "Olá, meu irmão, que saudade de você, o que você está fazendo aqui?", em vez disso, as pessoas o julgaram. Eles disseram: "Você não deveria estar aqui. Você é jovem demais para isso. Você devia estar fazendo outra coisa agora. Você não pode estar nesse lugar, nesse momento." Então, na nossa vida, a gente tem que entender que quando a gente quiser realizar alguma coisa, as pessoas vão nos julgar, as pessoas vão nos criticar, independente se aquilo seja positivo ou negativo. Muitas vezes as pessoas não vão entender os nossos motivos, porque elas não estão olhando para onde nós estamos olhando, e isso é normal, isso é natural, isso é compreensível. Faz parte de ser humano esse preconceito, esse pré-julgamento muitas vezes. E nós, como pessoas que se desenvolvem, como pessoas que querem buscar uma melhoria e um autoconhecimento, precisamos entender que isso é natural e isso é normal.
e aceitar esse processo. Você pode chegar lá e fazer pelo outro, fazer e melhorar a vida dele, mas vai chegar um momento que a pessoa vai retribuir de uma forma negativa. Isso é natural. E quando a gente entende isso e aceita, nós nos preparamos para essas críticas e entendemos, cara, essa é a reação da pessoa, é isso que ela pensa no mundo, não é o que eu penso, então eu vou seguir adiante independente do pensamento daquela pessoa. Quarto insight. Os leões e os ursos te preparam para o Golias. Teve uma parte dessa história que quando eu contei agora do Davi e Golias que eu omiti de propósito. Davi, antes de enfrentar o Golias, algum tempo antes, ele teve que vencer um leão e teve que vencer um urso. Ele teve que matar esses animais que estavam atrapalhando a sua fazenda, que estavam prejudicando a vida das pessoas ao redor dele. O que isso quer dizer? Deus não vai te colocar diretamente um Golias na tua vida. Ele não vai te colocar algo extremamente ruim. Primeiro ele vai te colocar desafios menores, desafios anteriores para você se preparar para o verdadeiro desafio da sua vida. Às vezes você está passando por um momento ruim hoje, que não é tão ruim, não é tão absurdo, mas é uma oportunidade para você treinar, para você se desenvolver, para você criar capacidades para quando chegar realmente o Golias, aquilo que é a oportunidade da sua vida, aquilo que realmente vai fazer a sua vida mudar da água para o vinho, você esteja pronto, você esteja forte, você esteja preparado. Então lembre-se que muitas vezes os leões e os ursos da nossa vida aparecem para nos preparar para o Golias. O quinto insight: está nas minhas mãos o que eu preciso para derrotar esse gigante. Acredite, Deus não colocaria um desafio na sua vida se Ele não soubesse que você já tem a capacidade de vencê-lo. Agora, escolher enfrentá-lo e vencê-lo é uma opção sua. Esse é o livre-arbítrio. Deus já sabe que você tem essa capacidade, mas sempre vai ser a nossa decisão realmente encarar os desafios e encarar os problemas. Por mais que eles pareçam difíceis, a gente já matou o urso, a gente já matou o leão, a gente já passou por muitas coisas na nossa vida. Todo mundo tem uma vida sofrida, todo mundo teve problemas que teve que enfrentar e teve que superar. Todo mundo tem isso. Então, em vez de ficar reclamando e se martirizando por causa disso, tudo que aconteceu na sua vida, use isso como uma arma, use isso como uma eficiência, algo que realmente vai te fazer se movimentar e vencer o verdadeiro problema, aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Para de ficar reclamando e se movimenta. Quando a gente olha para todos esses insights, a gente vê que realmente todas essas histórias, elas fazem muito sentido, porque todos têm dificuldade, todos têm um Golias para enfrentar. Quero fazer também aqui agora um sexto insight de bônus para você. Sexto insight: minhas vitórias provêm do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Quanto mais eu busco por essa parte espiritual, quanto mais eu busco por essa parte religiosa, mais eu entendo que as minhas vitórias, elas têm algum sentido quando eu estou entrando pelo caminho do Senhor, pelo caminho de Deus. Por mais que até mesmo para mim isso às vezes pareça um pouco relativo, às vezes eu não acredito 100% nisso, mas quanto mais eu olho, mais eu entendo que, cara, faz todo sentido. Existe um porquê das coisas acontecerem, das formas que elas acontecem. Quanto mais eu me aproximo da igreja, quanto mais eu me aproximo de coisas realmente positivas, mais a minha vida anda, mais a minha vida prospera. E esse insight, ele é muito poderoso, porque quando você entende que as suas vitórias provêm de Deus, você entende que é Ele que está te dando essas oportunidades, é Ele que está canalizando essa energia para você agir. Então, quando você se sentir numa situação difícil, quando você se sentir numa situação complicada, lembre-se sempre que você não está sozinho. Existe algo que te dá uma energia vital, que te dá uma energia física, uma energia química, uma energia geral do universo que te faz agir de algumas formas, algo que te prepara para você realmente agir de forma assertiva, de forma que você vai ter o seu sucesso. Então lembre-se sempre que as suas vitórias provêm do Senhor. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui um pequeno poema que eu mesmo escrevi com algumas experiências que eu já tive, para que você reflita sobre essas palavras. Encare seus problemas, o Senhor é com você. Se entregue e confie, aceite e agradeça. Tudo te prepara para a vitória. Use esse exemplo, por mais que às vezes você não acredite em Deus, você seja uma pessoa que não tenha religião, mas olhe o por trás dessa história, olhe o sentido dela. Realmente, quando a gente para pensar nisso, a gente vê que faz muito sentido. Porque de fato a gente precisa se preparar para os grandes problemas, para os grandes momentos de oportunidades na nossa vida que vão fazer a diferença. Então olha tudo isso que aconteceu, olha como Davi se preparou para aquele grande momento para depois agarrar uma oportunidade e no futuro se tornar um grande rei, porque ele estava preparado para aquilo. Toda a vida dele foi desenhada e conduzida e ele aceitou aquele processo
para chegar no momento de enfrentar quem enfrentava o exército de Deus, dar um fim àquilo e resolver os problemas. Leva isso para sua vida, entenda que todo mundo tem problema e os seus problemas podem ser resolvidos, basta você querer, basta você acreditar, basta você agir. Eu gostaria de pedir para você para comentar aqui embaixo se essa história faz sentido para você, se realmente você se identifica com isso e se você a partir de hoje vai fazer diferente para resolver os seus problemas. Eu espero que esse vídeo possa ter contribuído contigo, eu desejo um forte abraço. Até mais.